E se a inteligência artificial tirasse não só alguns, mas todos os empregos? Assim que a inteligência artificial começou a se popularizar, as pessoas ficaram preocupadas em perder seus empregos. Mas a verdade é que a inteligência artificial já estava presente no ambiente de trabalho, e isso já fazia muito tempo. Ela só era conhecida por outro nome: automação. Ela já havia substituído trabalhos monótonos e repetitivos por décadas em lugares como fábricas e linhas de montagem. Em vez de 12 trabalhadores em uma esteira embalando caixas, braços robóticos faziam o trabalho de todos eles, sob o olhar atento de um único supervisor solitário. Mas essa ainda era a parte fácil. Os primeiros empregos a desaparecer foram aqueles projetados para serem repetitivos, e o atendimento ao cliente estava na linha de frente. Afinal, a grande maioria das reclamações e perguntas dos clientes eram bastante semelhantes, e isso significava que os chatbots podiam facilmente entrar em ação. Clientes já usavam chatbots há anos, mas a voz deu a eles acesso às ligações telefônicas. E não se esqueça de se inscrever no canal se a inteligência artificial tirar seu emprego. Pelo menos não deixe ela tirar esse canal. O próximo dominó a cair foram os empregos de nível inicial em dados. Esses empregos eram trabalhosos e exigiam atenção aos detalhes, analisando muitas informações e identificando padrões. Logo, um computador começou a organizar dados e fazer cálculos, reduzindo a equipe a um pequeno grupo que apenas conferia o trabalho da inteligência artificial. Logo, outro modelo de linguagem o substituiria, afetando até escritores e artistas que perceberam isso da pior forma. Agora é fácil obter papel de parede, padrão, ilustração simples ou texto com um comando no site. Artistas reagiram fortemente, destacando imprecisões e criando termos irônicos para a arte de inteligência artificial e seu estilo. Mesmo assim, arte feita por inteligência artificial e livros infantis chegaram ao mercado, enquanto artistas ficaram com menos opções, mas esse não foi o verdadeiro choque. Ironicamente, as pessoas que achavam que tinham conseguido, gerentes, analistas, coordenadores, desapareceram mais rápido do que os estagiários jamais desapareceram. Subir no trabalho de colarinho branco significa assumir funções de supervisão, algo que a inteligência artificial faz muito bem. As pessoas logo viram que não era recessão, mas extinção. Profissionais de ofícios, pais e avós observavam de fora sentindo-se superiores. Agora, as pessoas precisariam retornar aos ofícios práticos e honestos, impossíveis de serem replicados por inteligência artificial. A inteligência artificial é apenas um fantasma na máquina, criando soluções que os humanos terão que realizar. Era o que pensavam, mas ignoraram outra parte da revolução da inteligência artificial: os drones, que já dominavam a guerra há anos. Empresas como a Amazon estavam entregando papel higiênico com quadricópteros automatizados, mesmo que entregassem para os vizinhos, 2 casas adiante. E assim que isso foi conquistado, tudo mudou. Os últimos empregos que as pessoas achavam que estavam seguros estavam prestes a desaparecer. Os sindicatos dos trabalhadores não ficaram felizes quando os primeiros drones automatizados projetados para fazer reparos foram lançados. Mas não há como parar o progresso. As novas startups de tecnologia que focavam em trabalhos de reparo e construção treinavam seus drones com inteligência artificial, usando imagens de serviços de reparo padrão, além de fotos do trabalho que precisava ser feito. O drone então voava até a casa da pessoa e começava o trabalho usando ferramentas embutidas, um verdadeiro canivete suíço dos drones. As pessoas passaram a fazer telhado, elétrica e encanamento com assistentes automatizados, e os cofrinhos de encanador sumiram. A inteligência artificial evoluía na simulação do desempenho humano, e logo ficou claro que ela também podia simular a inteligência humana. O algoritmo para tarefas complexas levou mais tempo para ser criado, mas chegou, e os primeiros demitidos foram os educadores. Professores passaram a ter um assistente de inteligência artificial que responde perguntas dos alunos, analisa provas e pode ser personalizado visualmente. Logo, os professores foram dispensados. Um dos primeiros profissionais de elite demitidos veio da medicina, não do varejo ou tecnologia. A inteligência artificial analisava diversos dados, cruzava com sintomas e indicava as causas mais prováveis. A tecnologia de drones que consertava telhados agora podia reparar corpos com mais precisão. Médicos mantinham os bisturis, pois sua experiência era essencial para guiar a transição à medicina digital. Conforme a inteligência artificial e a habilidade dos cirurgiões drone avançavam, eles aguardavam a carta de demissão em seus consultórios. E não era a única área em que as pessoas colocavam suas vidas nas mãos da inteligência artificial. A justiça criminal era a fronteira final da inteligência artificial. Um advogado de inteligência artificial sequer conta como representação,
Um juiz de inteligência artificial pode realmente conduzir um caso? Com o tempo, à medida que mais réus confiavam nos sistemas jurídicos de inteligência artificial, isso foi se tornando comum. Mas havia uma área em que a inteligência artificial não vencia. Um júri formado por seus pares é garantido pela Constituição dos Estados Unidos da América, e por isso, as convocações para o júri continuaram chegando, infelizmente. Será que alguém estava realmente seguro sobre o apocalipse do emprego causado pela inteligência artificial? À medida que os trabalhadores braçais perdiam seus empregos, cada vez mais pessoas se preocupavam com o futuro. O pânico aumentou quando o colapso dos empregos atingiu profissões de alto nível, para as quais muitos passaram quase uma década estudando. Isso deixaria muitos sem propósito e causaria caos econômico. Apesar das grandes corporações serem geridas por inteligência artificial, os principais acionistas ainda temiam um colapso econômico. Eles dependiam da compra de seus produtos, e tudo se resumia ao líder. O presidente dos Estados Unidos da América costuma ser o homem mais poderoso do mundo. Mas, neste momento, ninguém tinha mais certeza se isso ainda era verdade. Um ex-astro do YouTube foi eleito para o cargo mais alto justamente quando as perdas de empregos causadas pela inteligência artificial estavam aumentando. Ele precisava de conselhos seguros e estáveis para ajudá-lo a passar pelo seu primeiro mandato. Então, recorreu ao seu consultor mais confiável. O consultor se chamava Coz-Ai, chefe de gabinete virtual criado para orientar o presidente. Eles buscaram formas de tirar a economia da espiral e concluíram: distribuir mais dinheiro para todos. Esse refrão era comum no mundo. Todos estão quebrados, sem empregos. A maioria dos governos, mesmo com líderes eleitos, delegava decisões à inteligência artificial, mas não era uma tomada de controle estilo Skynet. As IAs foram projetadas para administrar o país para o governo, não para serem autônomas. Todos concordaram que só uma renda básica universal evitaria o colapso econômico, pagando mensalmente as pessoas por serem universais. A renda básica solucionou a questão financeira, mas não o sentido. Todos esperavam tumultos e se prepararam, mas eles não ocorreram. Nesse ponto, não era mais só sobre empregos, era sobre como a vida humana deveria ser. Por muito tempo, status era definido pela renda. Sem empregos, isso perdeu relevância. O que as pessoas começaram a comparar em vez disso foi o tempo. Quanto tempo algo levava e quanto de si mesmas elas colocavam naquilo. Para a maioria das pessoas, pelo menos metade de cada dia era gasto trabalhando, sobrando pouco tempo para lazer ou família. Mas então, o mundo mudou. Não houve extinção em massa de empregos, mas sim uma ação deliberada com o avanço da inteligência artificial. Com os cheques chegando, muitos pensaram: o que faço agora? A transição foi grande e desfez suposições inconscientes. Muitos pensavam que tirar a pressão do emprego resolveria tudo, mas ocorreu o oposto, como uma aposentadoria global para todos. Os casais começaram a passar mais tempo juntos e imediatamente começaram a se irritar um com o outro. Algumas pessoas perceberam que estavam passando tempo demais com suas famílias. Alguns perceberam que suas vidas eram entediantes e passaram a gastar muito tempo com namoradas inteligência artificial chatbot. Como em toda grande mudança, houve resistência e perda de empregos, mas o ser humano não desistiu. Alguns encararam o novo e não desistiram. E para muitos desses, a moda antiga era uma questão de orgulho. Nos primeiros dias da revolução da inteligência artificial, havia muitas pessoas que rejeitavam com orgulho a ideia de que a inteligência artificial algum dia a substituiria. Com o tempo, ficou claro que a maré era forte demais, e as pessoas não se importavam em receber um produto um pouco inferior se fosse muito mais rápido e barato. Os artistas à moda antiga simplesmente não conseguiam competir com o poder do algoritmo, e então eles foram para a clandestinidade. Os radicais anti-inteligência artificial tinham muito mais tempo livre. Agora todo mundo tinha, e isso significava que eles estavam mais do que felizes em usá-lo. Como alternativa à era da inteligência artificial, antigos mercados de agricultores voltaram, com barracas vendendo produtos e artesanato em pequenas quantidades. A mudança para os serviços digitais tornou complicado pagar em dinheiro por esses produtos, mas não havia nada de ilegal em fazer as coisas do jeito antigo. A inteligência artificial não se importava com poucos humanos rebeldes rejeitando seu fascínio, padrão já visto antes dela. Artesãos tradicionais passaram a rejeitar o fast food, enquanto chefes dedicados viram-se superados por barracas de hambúrguer. Oferecendo comida básica a preços baixos, o fast food sempre dominou. Ainda assim, chefes inovadores lideraram o movimento Slow Food. Os restaurantes queriam mostrar a origem dos ingredientes e as etapas do processo.
E aqueles gourmets com um pouco de paciência eram recompensados com comidas deliciosas feitas em pequenos lotes, porque os humanos precisam de propósito e a inteligência artificial não pode tirar isso deles. Claro, havia muitas pessoas que estavam felizes sentadas em frente à televisão e colocando em dia todas aquelas séries de streaming. Outros encontravam satisfação suficiente em conseguir 100% em um videogame ou derrotar os amigos na quadra de pickleball, mas isso não era o bastante para muita gente. Eles passaram a vida nisso e não conseguiam largar. Assim, uma economia paralela surgiria. O governo, com apoio de assistentes de inteligência artificial, tentou desencorajar métodos antigos fora dos registros, principalmente em áreas críticas como medicina. Se o governo aprendeu algo com a lei seca e a guerra às drogas, foi que eliminar os persistentes era difícil. Se algo é proibido, as pessoas simplesmente vão para a clandestinidade. E assim, um pequeno número de pessoas continuará praticando os velhos métodos e buscando por eles. E isso levou a um aumento inesperado na felicidade. Um mundo sem empregos parecia assustador no começo, mas só se não houvesse uma rede de proteção para amparar as pessoas. A renda básica universal eliminou o estresse de pagar contas, e as pessoas logo notaram a ausência desse fator em suas vidas. Meu trabalho era ruim, mas não é mais. Os empregos podem ter acabado, mas retornarão de outra forma. Pessoas buscam atividades para ocupar o tempo e ganhar dinheiro extra. O emprego dos sonhos pode se tornar principal, e quem valoriza métodos antigos pode buscar esses artistas raros. Isso pode ser o que a inteligência artificial deseja. Diferente da ficção, uma inteligência artificial que quisesse dominar o mundo não lançaria mísseis nucleares, nem faria lavagem cerebral. Por que passar por todo esse esforço se você pode simplesmente remover muitos dos obstáculos no caminho das pessoas e deixá-las se dedicar ao que realmente gostam? Parece um mundo pacífico e feliz, sem motivos para rebelião, enquanto a inteligência artificial se infiltra em tudo. Confira se a inteligência artificial tentou matar o humano para não ser desligada, ou clique neste vídeo.